O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Pedro e João são pegos de surpresa. Maria Madalena, aflita e ofegante, chega do sepulcro de Jesus dando a eles a notícia: o corpo sumiu. A grande pedra foi tirada e o sepulcro está vazio. Pedro e João saem em disparada. João é o primeiro a chegar, mas não entra na gruta escavada no barranco. Ele espia dentro e vê as faixas de linho que tinham sido enroladas no corpo de Jesus. Pedro chega, entra e vê as faixas e também o lenço que tinha sido colocado sobre a face de Jesus. Ao contrário do que diz a lenda do Santo Sudário, o corpo de Jesus foi sepultado enrolado em faixas de linho, conforme o costume da época. Alguns capítulos antes você viu a história da ressurreição de Lázaro, quando Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, num lenço. Disse-lhes Jesus aos homens que estavam ali: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro, com as mãos e pés presos pelas faixas, foi incapaz de se livrar delas, mesmo depois de voltar a viver. Ele precisou de ajuda para isso. Se Jesus ressuscitou da mesma maneira que Lázaro, quem o ajudou a desatar as faixas? A menos que a ressurreição de Jesus tenha sido diferente. E foi. Lázaro ressuscitou, porém iria morrer novamente depois. Era o mesmo corpo, apenas curado e revivido, mas ainda sujeito a doença, morte e degeneração. Jesus ressuscitou como as primícias da nova criação, o protótipo dos que aguardam a ressurreição em um corpo de carne e ossos, porém celestial. Um corpo diferente. Tão diferente que pôde sair de dentro daquele emaranhado de faixas de linho sem desenrolá-las ou rasgá-las. Tão surpreendente, ao ponto de aparecer no meio dos discípulos numa sala com portas e janelas fechadas, mas ao mesmo tempo tão real, que comeu peixe e mel diante deles. Não era um corpo etéreo, um espírito ou uma assombração. Era o próprio Jesus, corpo, alma e espírito. Depois de Pedro, João entra no sepulcro e aqui diz que ele viu e creu. Como assim, creu? Creu em quê? Não há nada ali para crer, além de um sepulcro vazio e faixas de tecido. Exatamente. João creu no invisível e é com o invisível que a fé se ocupa. Cremos em alguém que não vemos, em Jesus que morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. João agora entende passagens como a do Salmo 16. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Quantas vezes Jesus falou de sua morte e ressurreição e os discípulos não entenderam? Quantas vezes você já ouviu a mesma história e ainda não entendeu? Nos próximos 3 minutos, Maria Madalena ouve alguém chamar o seu nome. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.